Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao quinto domingo do nosso caminho espiritual quaresmal. De hoje a 8 dias estaremos entrando na Semana Santa com a solenidade dos Ramos e da Paixão do Senhor. Agora, neste domingo, antes dessa grande semana, a liturgia nos apresenta o Senhor Jesus como nossa ressurreição e nossa vida. Aqui não estamos falando de modo figurado, metafórico. Jesus é realmente, propriamente, a nossa vida, a nossa ressurreição. Ele é o cumprimento do sonho de vida e felicidade que o Pai, desde o início, tem para nós. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Porei em vós o meu espírito para que vivais. Meus irmãos e minhas irmãs, é em Jesus que esta promessa se cumpre. É nele que somos arrancados das sepulturas da vida e da sepultura da morte. É no seu Espírito Santo, derramado sobre nós, que o Pai nos vivifica. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é a própria ressurreição. Ele é a própria vida, vida plena, vida divina, vida eterna. Jesus é a plenitude da vida, da nossa existência. Nele o nosso caminho termina, não no nada do absurdo, do vazio, mas na plenitude da sua glória. Olha que profundo a reflexão desse nosso quinto domingo da Quaresma. Sem ele, não seríamos nada. Sem ele, tudo quanto vivemos terminaria no vazio. De que nos valeria ter nascido se não nos redimisse em seu amor? É o que vai perguntar a liturgia da igreja daqui a poucos dias, na noite da Páscoa. No mundo que procura desesperadamente a vida, a felicidade, numa época como a nossa, em que se tem sede de um motivo para viver, de um sentido para a existência, Jesus nos apresenta como a própria vida. Lázaro estava doente, sofrendo, depois morreu. Suas irmãs estavam sofridas, angustiadas, imploraram tanto pela vinda do Senhor para curar o seu irmão, e Jesus não vai, Jesus demora-se. Quantas vezes fazemos nós também esta mesma experiência em nossa vida? Esta doença nos leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E pensemos bem, Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os nossos tempos e os modos como nós vivemos. Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sentiu a morte de Lázaro. Jesus ficou profundamente comovido e chorou por Lázaro, mas não impediu sua doença e sua morte. Vede, meus irmãos, nosso Deus não é tapa-buracos. Jamais compreenderemos seu modo de agir. Ele nos ama, ele é fiel, ele se preocupa conosco. Ele conhece as nossas dores, mas jamais compreenderemos seu modo de agir no mundo e na vida nossa de cada dia. Uma coisa é certa: se cremos, viveremos sempre a glória de Deus. Em tudo no mundo e em tudo na nossa vida, Deus será glorificado. Então, Jesus consola Marta e Maria. Jesus lhe promete a ressurreição. Então, como todo judeu, as irmãs esperam a ressurreição no último dia, no final dos tempos. E o que é que acontece? Jesus, então, faz uma das revelações mais impressionantes de todo o Evangelho. E qual é a revelação? Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, atenção. Levemos a sério esta afirmação. Vamos nos deter diante dela
admirados. A ressurreição que os judeus esperavam chegou. E quem é? É Jesus. A ressurreição não é uma coisa, uma realidade impessoal. Não, claro que não. A ressurreição é uma pessoa. Ela tem coração, rosto, voz e amor sem fim. A ressurreição é Jesus em pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação é para todos nós. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Isso para nós já é fundamental. Já poderíamos encerrar essa reflexão. É aquele quem vem nos buscar. É na força dele que seremos erguidos da morte. É nele que nossa vida é salva do absurdo, do nada, do vazio. Quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Nunca será demais a surpresa, a admiração, a grandeza dessas palavras. Caríssimos irmãos e irmãos, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho Jesus. Esta vida é o seu Filho. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos para celebrar a Páscoa. Não esqueçamos que é para que tenhamos a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós. Morto na carne, foi vivificado no Espírito Santo pela sua ressurreição. Ressuscitado, plenificado no Espírito Santo, derramou sobre nós esse Espírito de vida, dando-nos assim a semente da vida eterna. Se o Espírito do Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, já habita em nós, então o Pai que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também os nossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, é esta a nossa esperança, a ressurreição. Por ela vivemos, dela temos certeza. E já possuímos, como primícias, como garantia que o Espírito Santo de ressurreição. Então, vivamos uma vida nova, uma vida de ressuscitados em Cristo Jesus. Essa é a finalidade da caminhada cristã. Os que vivem segundo a carne, segundo o pecado, não podem agradar a Deus. Nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Jesus. Então, vida nova. Que cada um de nós possamos deixarmos ser guiados por esse Espírito, renovados por Ele. Convertamo-nos. Que a nosso tempo da quaresma, que as observâncias da quaresma, o combate aos vícios, a abstinência dos alimentos, a confissão dos nossos pecados, tudo isso nos preparem para celebrar de coração renovado a Santa Páscoa, porque é isso que nós estamos fazendo. Esta glória, aquela vida eterna que o Senhor preparou para cada um de nós. Esse tempo quaresmal só tem sentido se é para nos levarmos para esse grande momento da Páscoa do Senhor. Viver a Páscoa, testemunhar essa Páscoa, professar a nossa fé e renovar a nossa esperança. Que Deus nos conceda a todos nós uma santa e abençoada Semana Santa que logo mais vamos iniciar. E que a graça dele permaneça sobre nós. E que Maria Santíssima, a Imaculada Conceição, possa nos conceder a nós perseverança na nossa caminhada de fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa Semana Santa que está chegando. Daqui a 8 dias estaremos nós, adentramos nessa Semana Maior, pedindo a graça de Deus e renovando com Ele, em Jesus, a nossa fé e a nossa esperança. Que Deus abençoe você, a sua família. Muito obrigado por você estar aqui conosco. A cada semana, a cada domingo, meditando, refletindo,
o nosso caminho espiritual quaresmal. É uma alegria muito grande encontrar você aí do outro lado, rezando conosco, compartilhando da nossa fé, e a nossa caminhada continua. Esperamos por você lá no Morro da Conceição, no nosso santuário, para celebrarmos ainda mais a nossa fé através das celebrações das Santas Missas e dos encontros tantos que teremos por lá no santuário. Você é muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso santuário do Morro da Conceição. Contamos com você, com a sua colaboração e com a sua ajuda fraterna para mantermos juntos esse projeto de evangelização do nosso santuário para chegar a tantas outras pessoas. Deus abençoe a cada um de nós e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada Semana Santa. No próximo domingo estaremos iniciando esse grande momento de fé.